Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que estejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus. Eu chamo-me Limara e hoje eu vou falar sobre nem todo mundo tem que te compreender. E por que que eu escolhi esse tema? Porque eu acho que é algo muito comum, né? E acontece não só comigo, mas com vocês também, creio eu. E acredito que só na base da conversa que vamos ter, nem todo mundo também vai conseguir perceber, porque é sobre isso que nós vamos falar. E então vamos conversar. Eu também vou citar alguns aspectos, né, que possa vos ajudar em relação a isso. E let's talk, let's debruçar. Guys, eu vou ser bué honest convosco mesmo, muito sincera convosco. Isso é algo que eu já passei, não é? E foi muito comum para mim. Por vezes ainda é, mas pronto, né? A pessoa a cada dia vai crescendo, né? E vai entendendo melhor as coisas. Mas antes foi algo foi um problema que eu enfrentava todos os dias. Porque eu estava numa fase em que muita coisa estava a acontecer na minha vida ao mesmo tempo e eu queria sempre encontrar pessoas que poderiam entender aquilo que estava a acontecer na minha vida pessoal. Mas isso era um erro muito grande, porque isso te faz criar expectativas de que as pessoas têm que entender tudo o que tu partilhas, tudo o que tu dizes, e era um problema que eu tinha mesmo, era um erro que eu estava a cometer constantemente. Fazer com que as pessoas me entendessem a 100%. E é a pior coisa que tu podes fazer, porque isso vai te desgastar constantemente, vai te desgastar emocionalmente, fisicamente, porque tu vais constantemente procurar por pessoas que nem emocionalmente disponíveis estão para te ajudar, para te abraçar e atender os seus problemas, estás a perceber? E uma coisa que devemos perceber obrigatoriamente, né, porque acho muito importante, é que nem todo mundo tem maturidade emocional suficiente para entender os teus problemas. Há pessoas que são rodeadas por religião, há pessoas que têm outras crenças, né? Há pessoas que enxergam a vida de uma forma diferente, que neste caso vai dificultar, né, ela perceber o que tu realmente queres dizer. Por mais que tu tentes, há pessoas que simplesmente não conseguem te entender. E está tudo bem. Mas foi isso que eu não entendia durante muito tempo. Eu sempre lutava com isso. E então eu vou citar o primeiro aspecto. Cada pessoa cria uma versão de quem tu és. Ou seja, cada pessoa conhece apenas um fragmento de ti e nunca o todo. Então, nós estamos sempre preocupados, né, com as opiniões de outras pessoas, sem nos lembrarmos, né, que cada pessoa cria uma versão de quem tu és e está tudo bem. Aliás, é o normal, mas muitas vezes nos esquecemos que é o normal, porque nós queremos provar sempre a todo mundo o contrário. Queremos provar que não. A Limara é uma pessoa extremamente simpática. Não, a Limara é bondosa, é uma pessoa que conversa sempre e tudo isso. Mas não é o que acontece. Porque por vezes uma pessoa vai ter uma primeira impressão completamente diferente. E já isso, e só isso, quer dizer, determina como a pessoa vai te ver. E é muito normal. Eu não posso dizer que, tipo, da forma que o meu pai me vê, também é da forma que a minha mãe me vê. Pode ser que alguns aspectos sejam similar, né, ou iguais, mas há aspectos que também são diferentes, porque conhecem alguns fragmentos de mim e não um todo. Então, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas opiniões das pessoas, porque nós não percebemos o simples facto de que cada pessoa cria tipo, uma versão de quem nós somos. Tipo, it's so crazy, like, é tão incrível pensar sobre isso. Cada pessoa que tu conhece te vê de uma forma única. Quer dizer que no fim de tudo, nada é totalmente compatível com aquilo que tu és a 100%, percebes? E então, a cada dia eu fui me preocupando menos e percebendo mais que no fim de tudo, cada pessoa vai criar uma versão de quem tu és e uma opinião daquilo que tu és. E então ninguém é obrigado a pensar que a Luimar é uma pessoa simpática. Ninguém é obrigado a pensar que o fulano ou cicrano é a melhor pessoa do mundo, ou é uma pessoa sarcástica. Quer dizer, vai nos dois sentidos, no aspecto positivo ou negativo.
Agora, o segundo aspecto que eu vou citar é que nem todo mundo tem a capacidade emocional suficiente para nos perceber. Só que eu tive aqui a refletir e eu percebi que isso também é um problema nosso. Muitas vezes nós criamos expectativas, né, como eu vos disse, criamos expectativas que todo mundo tem a capacidade emocional de nos perceber. Ou seja, nós assumimos que pelo facto de uma pessoa não conseguir nos entender, significa que elas não querem nos perceber, mas não é o caso. Muitas vezes isso reflete na experiência de vida que aquela pessoa tem. E muitas vezes nós tentamos comparar e vemos que há uma diferença grande. E vendo essa diferença, nós finalmente conseguimos perceber que, no fundo, nem sempre têm culpa de não conseguir nos perceber. Porque há pessoas que realmente tentam perceber, tentam dar conselhos, mas não conseguem. Por quê? Porque não chegaram a um nível, né? Não é querer dizer que essa pessoa não é inteligente ou não sabe pensar, não é a questão, mas há pessoas que realmente não têm maturidade emocional, não têm capacidade suficiente para entender o que tu já consegues entender. Porque uma coisa que vocês têm que perceber, eu acho extremamente importante, é que para que tu possas perceber alguém, né, ou que para que a outra pessoa possa te perceber, é necessário maturidade, silêncio e empatia. Esses três aspectos vão ajudar a pessoa a te perceber, porque nem todo mundo tem a mesma forma de se comunicar. Há pessoas que são mais passivas, há pessoas que são mais sarcásticas, há pessoas que nem paciência têm para te ouvir ou realmente entender aquilo que está a acontecer na tua vida pessoal para poder te aconselhar. As pessoas são diferentes e então nós temos que ter noção disso e por isso é que estamos a falar de capacidade emocional. Há pessoas que não entendem o que é, ou seja, há pessoas que não entendem que é necessário o silêncio e a empatia para realmente entender o que tu estás a dizer. Porque imagina, né? Tu estás a conversar com uma pessoa, né? Tu estás, tipo, literalmente a expressar tudo que tu sentes, mas essa pessoa não tem aquela maturidade, né, de receber a mensagem que tu estás aí a transmitir, não é? Como é que aquela pessoa vai te perceber? Como é que tu vais esperar que aquela pessoa te entenda? E muitas vezes nós culpamos as pessoas por isso, mas eu acho que não devemos fazer isso constantemente. Até é algo que seria bom evitarmos, porque aquela pessoa em si já não dá conta que lhe falta maturidade para aconselhar alguém, para estar aí e guiar alguém, percebem? E então nem sempre é culpa das pessoas. Há vezes que as pessoas foram introduzidas, né, a estilos de comunicações de uma forma diferente. Eu, por exemplo, quando refere-se à comunicação, eu sou mais paciente, eu tenho aquele tempo de realmente perceber a pessoa, porque eu amo conversar, eu amo debruçar e estar aí a falar com pessoas. Mas há pessoas que são diferentes, há pessoas que talvez tiveram uma infância, né, ou tipo, a sua família, né, ou pessoas que não o ensinam que é através da comunicação que conseguimos nos aproximar a pessoas. Há pessoas que nunca foram ensinadas como se comunicar, como expressar os seus sentimentos, percebem? E é algo que temos que perceber e está tudo bem. E uma coisa que eu também acho muito importante citar dentro desse segundo aspecto é que há pessoas que vão te ouvir e vão te julgar. Ou seja, nem todo mundo sabe ouvir sem julgar. E há pessoas que não têm noção que estão a julgar. Por isso é que eu vos disse, as pessoas têm formas diferentes de se comunicar. Por isso é que nem todo mundo vai nos perceber, porque há pessoas que são diferentes. E por vezes nós olhamos logo para o lado negativo, mas nem sempre é a intenção dessa pessoa. Às vezes que há pessoas que cresceram de formas diferentes, percebem? E para que nós tenhamos a capacidade de perceber que nem todo mundo nos entende, também precisamos de empatia. E nós não percebemos isso, nós só olhamos para nós e pensamos que, prontos, se essa pessoa não consegue me entender é porque não quer saber de mim. Mas não é a questão é que há pessoas que vieram de sítios diferentes, têm crenças diferentes, percebem? Agora, o terceiro e último aspecto que eu tenho que citar é que tu só vais encontrar paz quando entenderes que não precisas de estar a te justificar a ninguém ou provar alguma coisa a alguém.
E isso também era algo que eu fazia constantemente. Tu, quando procuras ser entendido por alguém, tu vais querer provar sempre às pessoas que aquilo que tu estás a explicar é aquilo que tem que ser na mente das pessoas. Isso é um erro muito grande, John. Um erro muito grande. Mas agora é sério, pessoal. Tu nunca vais ter paz se tu estás constantemente preocupado e na correria em tentar provar algo diferente. Não faça isso. Não faça isso. Isso vai te desgastar mesmo, vai te deixar muito para baixo e aos poucos tu vais te tornar dependente emocional. Tu vais passar a depender emocionalmente das decisões de pessoas, das opiniões de pessoas. Isso não te faz bem. Isso não vai te curar. Isso não vai te mudar como pessoa. E uma coisa eu vou-vos dizer: quanto mais tu cresces, menos tu te explicas. Porque tu entendes que nem todo mundo vai ter aquela capacidade de te perceber, como eu disse. E então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha vos ajudado. E não se esqueçam que não é só sobre nós, mas também sobre as pessoas. Há pessoas que vieram de sítios diferentes e temos que ter aquela paciência de perceber e não julgar que essa pessoa não vai conseguir nos perceber. E isso simplesmente vai facilitar mais a nossa vida, vai facilitar mais a nossa forma de socializar com as pessoas e entender as pessoas, né? Porque eu acho muito necessário, enquanto nós estamos aqui no mundo, entendermos as pessoas e saber que as pessoas são diferentes do seu jeito. E é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido o meu vídeo. Cuidem-se e nos vemos no próximo vídeo. Beijo.